A família compra todo o enxoval do bebê, roupinhas, até o berço. Mas acontece uma fatalidade, um aborto espontâneo. Muitos podem não perceber, mas o casal fica muito abalado e passa por o que eles chamam de luto invisível. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Poliana Luiza com a gente no Manhã Total. E você pode participar. De repente você já passou por uma situação assim, está passando por uma situação assim. Mande seu WhatsApp pelo 99897.000. Poliana, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica, obrigada a você pelo convite. É um momento, eu imagino, um momento muito difícil na vida do casal, não é? E isso é chamado, quando acontece, de luto invisível, porque foi um aborto. Sim, é um aborto que não foi esperado, tem toda uma projeção, um planejamento desse casal em ter esse filho. Às vezes, como você mesma disse, tem até o quarto tudo preparado, né? Então, essa mãe e esse pai passa por um estremecimento mesmo, né? De toda a projeção que eles fizeram. Isso pode gerar desgaste tanto na relação como para a própria mãe mesmo, porque ela vai vivenciar um luto, às vezes, bem intenso, invisível, que fala por quê? Porque essa mãe ainda sente que talvez esse filho está no ventre dela, né? Às vezes, essa mãe sente que é preciso vencer esse luto, é preciso ficar triste porque ela não conseguiu ver o rostinho do filho dela, né? Ela projetou várias coisas e aí chega no momento principal ali, talvez, em muitos casos, não chega nem aos 3 meses, né? A maioria dos abortos hoje são com menos de 3 meses. E aí, esses com menos de 3 meses, a mãe já tem toda uma projeção ali, né? Toda uma idealização, tem alegria, o nome não é? até do bebê, talvez, já, se é menina, se é menina, ele já tem até um nome ali. E tem que se vivenciar esse luto. É importante que as pessoas respeitem o luto dessa mãe, porque é importante ela vivenciar. Por quê? Porque ela teve uma perda, sim. Por mais que foi 15 dias, 2 meses, 3 meses, ou até após os 3 meses também, mas é importante que essa mãe vivencie esse luto, porque ela está sentindo que ela perdeu algo importante da vida dela, né? Às vezes vai vir momentos de tristeza, momentos de melancolia, e às vezes as pessoas falam, não fica triste, vamos seguir a vida. Mas é importante que ela vivencie aquilo, e para ela, quando escuta isso, dói muito, porque para ela é um momento muito importante da vida dela que foi rompido, né? E às vezes também vem o sentimento de culpa. Sim, muito. E hoje, na maioria das vezes, as pessoas apontam sempre o dedo pra gente, né? Isso, então em muitos casos a mãe se sente culpada pela perda do filho, por ela mesma e até mesmo por, talvez, o esposo culpa ela ou algum familiar. Às vezes você fez alguma coisa que levou você a perder esse filho. Tem muitos mitos com relação à perda, né? Você fez algum esforço físico, enquanto você estava nos 3 meses você não podia. Ou você fez alguma coisa que levou, você comeu alguma coisa, tomou alguma medicação. Então, assim, são N mitos que tem também com relação a isso, com relação à perda, né? Tem a questão hormonal que eu te falei, né? Que a mulher passa, algumas questões de problemas de saúde que a pessoa tem também, que leva a essa perda. Então, é importante a pessoa ter esclarecimento sobre os fatores que geram a perda, né? O aborto. O aborto. E aí, Poliana, quando você estava me falando que o corpo, ele se recupera depois, né? Sim. De forma mais rápida. Já o lado emocional, nem tanto. Sim. Por isso essa tensão para essa mulher que perdeu o filho. O físico é bem tranquilo. Já o emocional é uma dor muito profunda para essa mãe que perdeu esse filho, né? Então, às vezes, ela vai querer ficar no cantinho dela, sem conversar com ninguém. Mas é muito importante, nesse período, ter o apoio da família, do esposo, né? Daquelas pessoas mais próximas, ter um afeto. Né? Não uma cobrança e não um apontar de dedo que, né, você é culpada por isso. Né? É um momento de fragilidade da mulher. Exatamente. Caso não tenha isso, pode desgastar o relacionamento. Pode desgastar o relacionamento e chegar até a término mesmo. Eu conheço casos, né, que a pessoa não conseguiu manter a relação em virtude disso, porque era algo idealizado muito profundo pelos dois. Né? E aí, por N fatores, aconteceu de briga, discussão e chegou ao término. Como lidar com isso, então? É a conversa, é o apoio, é o estar ali mesmo em silêncio, quando não há palavras? Como lidar com isso, Poliana? É muito importante que esteja apoiando, deixar essa mãe contar o que ela está sentindo, o que ela está pensando sobre essa perda que ela teve. Mesmo que ela vá repetindo sempre. Mesmo que ela vá repetindo sempre. E você sempre escuta 1, 2, 3, 4 vezes a mesma história. Mas para ela pôr para fora, isso é muito importante. Tá ali junto, acolhendo, abraçando, dando afeto, né? E se de tudo perceber que só isso não está bastando, é muito importante buscar a ajuda de um profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra, para que seja alinhado aquilo que foi desalinhado na vida dessa pessoa. E aí, depois disso, resgatar, claro, a esperança de uma nova vida. Sim. Que pode vir. Sim, porque pode vir uma nova vida, porém,
quando essa mãe se engravida novamente, vem todo o trauma, todo o medo Exato. de que possa perder novamente esse filho. Então, ela passa um período dessa gestação com medo de que ela possa novamente perder esse feto, né? Esse bebê que está no ventre dela. E aí precisa lidar com isso também. Sim. Nos primeiros meses é uma tensão muito grande para essa mãe lidar com isso, mas aos poucos ela vai superando, ela vai entendendo que ok, agora eu consigo manter esse bebê dentro de mim e conseguir seguindo com esse projeto de vida de ter um membro na família, né? Mais um membro na família. Poliana, para a gente fechar, é interessante, né? Temos que viver as fases e tudo aquilo que a vida traz, não é? A gente não tem que esconder e tem que haver muita conversa e muita compaixão e compreensão, não é? Sim, temos que viver. Né? É importante os ciclos da vida, né? Que a gente fala, né? Por exemplo, nessa questão da perda, são 5 fases o luto. Então, a mãe vai vivenciar todas essas fases, que são sentimentos de culpa, sentimentos de raiva, negação de tudo isso que está acontecendo, sintomas depressivos, que ela vai ficar triste, ela não vai ficar rindo o tempo inteiro ali para aquela situação. Né? E logo vem a aceitação de tudo isso que aconteceu. Então, são ciclos que a pessoa, todos nós vamos vencendo no nosso dia a dia, né? Não só a mãe nesse contexto, que vão nos engrandecendo e nos amadurecendo para o processo da vida. Sem dúvida nenhuma. Essa é a Poliana Luiza, psicóloga, com a gente aqui hoje, falando sobre esse luto invisível. Obrigada pela conversa boa, viu, Poliana? Obrigada a você. Boa semana, tá? Para você também. Obrigada.